Oi, pessoal! Aqui quem está falando é a professora Adriana Libório e hoje nós vamos tratar de um assunto interessante para toda a sociedade. Então, esse vídeo é para você, professor, para você, pai e mãe, e para qualquer pessoa que esteja interessada em saber sobre educação atual na vida de seus filhos, sobrinhos, netos, alunos, de qualquer pessoa que esteja no seu círculo de sociedade. Nós vamos falar sobre a alfabetização na idade certa e a problemática das crianças que não se alfabetizam até o final do terceiro ano. O que nós, como sociedade, podemos fazer para evitar esse tipo de situação e contornar essa realidade? Vem comigo que eu vou te ajudar. Então, a primeira coisa que a gente precisa diferenciar é a alfabetização de alfabético. Então, crianças na fase alfabética são crianças que ainda não leem com proficiência. Elas leem pequenas palavras e pequenas frases, silabando, têm alguma dificuldade. Essa criança ela está lá no primeiro ano. Espera-se que essa fase de aprendizado esteja lá no primeiro ano do ensino fundamental. Já a criança alfabetizada é aquela que ao final do terceiro ano ela é capaz de ler, interpretar textos e produzir textos com proficiência. Então, só para definir, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular que rege a educação brasileira, ela determina que ao final do primeiro ano a criança esteja alfabética. Determina também que ao final do segundo ano a criança ela já leia e produza texto, além de ler e interpretar textos de variados gêneros. A BNCC determina que ao final do terceiro ano a criança seja proficiente em produção, interpretação e tenha uma leitura fluente. E na produção de texto, gente, crianças no terceiro ano elas precisam escrever com letra cursiva de forma clara. Vai ser avaliado vários itens, entre eles coesão, coerência, a criança sabe identificar e escrever início, meio e fim da história. Além de avaliar também se inicia com a letra maiúscula, se utiliza a letra maiúscula nos substantivos próprios, mesmo no meio do texto, se utiliza a pontuação correta, se sabe fazer a separação das sílabas corretamente. E isso a gente só consegue fazer quando a criança escreve com a letra cursiva. A gente sabe que muitas crianças chegam até o terceiro ano sem ter essas habilidades. E aí, gente, como é que a gente lidar com essa problemática? Lembrando que isso não é um problema só da escola, só do professor, é um problema social. Porque muitas crianças viram adultos analfabetos funcionais, que passam pela escola através da aprovação automática e chegam à vida adulta sem saber ler com proficiência, sem saber escrever com proficiência. Então, é um problema social que está instalado no Brasil. Então, o que a gente precisa fazer como sociedade para reverter essa situação? Então, existe um caminho todo a ser percorrido. Tá? Dentro da escola, é necessário que seja feito o monitoramento, a realização de avaliações diagnósticas constantes. Isso é uma prática que é feita na escola já. E os professores, nesse sentido, precisam ter bastante atenção, porque a avaliação diagnóstica, a sondagem para crianças que não estão na fase alfabética ainda, ela precisa ser feita de forma individual. Tá? É uma regra. Porque quando você dita palavras para as crianças e você não está ali monitorando, você não está verificando, não tem como você ter certeza se ela sabe. Né? Muitas vezes ela olha para o lado, se a turma toda está fazendo a prova, ela olha, copia. E aí você precisa tomar a leitura. Então tem várias regras aí para um professor que lidar com essa fase de alfabetização, independente do ano que a criança está, se está no primeiro ou se está no quinto ano, é necessário que seja feita uma sondagem individual. A formação dos professores também é muito importante, né? A gente tem uma problemática com relação à formação dos professores, porque muitas vezes o poder público, os municípios, os estados, enfim, esquecem de focar na realidade da escola, porque assim, gente, cada escola tem uma realidade, cada estado tem uma realidade, cada cidade tem uma realidade. Então, as formações dos professores, eles precisam ser focados na necessidade daquela escola, daquela região. E muitas vezes as formações elas são genéricas, acaba não impactando de forma tão positiva para a necessidade real daquela escola, daquela necessidade daquela comunidade. Outra necessidade é a troca de informações entre os pares.
Então, muitas vezes um professor é mais experiente, outro é menos experiente, isso acontece em todos os trabalhos, mas na escola a troca de experiência é super rica. Quando o professor mais experiente conversa com o professor menos experiente, dá ideias, ajuda, é necessário, porque existem muitos professores novos entrando, muitos professores experientes, mas se não há essa troca, o professor que não é tão experiente, ele se vê sozinho fazendo coisas que ele acha que é certo. Muitas vezes não é bem por aí, porque depende muito da realidade daquela comunidade. Muitas vezes, um professor ele já tem uma certa experiência, mas ele vem de uma outra realidade. E se não tem a troca com os professores mais experientes, é complicado. Então, é necessário a troca. Só que a gente tem uma problemática grande em todas as escolas, que é a falta de tempo. Todo o tempo do professor, ele é tomado por várias atividades. Vamos pensar então um professor que trabalha 30 horas. Dentro das 30 horas semanais, ele tem 5 horas que é o HTPL, que é o horário livre para trabalho pedagógico, onde o professor vai preparar suas aulas, onde o professor vai fazer as planilhas, vai fazer as fichas de reunião de pais, vai fazer todos os documentos aí necessários, que são muito, gente. E vamos falar a realidade, 5 horas não dá para fazer. Então, muitas vezes não, sempre o professor leva trabalho para casa. Então, essas 5 horas não são suficientes. Então, sobram lá 25 horas, certo? 20 horas é para trabalho efetivo com a criança. Então, todos os dias o professor está lá com a criança, dá aquelas 20 horas. 5 horas que sobraram são para reuniões pedagógicas, né? Geralmente é separada em 2 dias, um dia para formação, outro dia para reuniões pedagógicas, para conversa com toda a equipe escolar, tal. Então não sobra tempo, né? Muitas vezes os gestores da escola, né, a equipe pedagógica ali de coordenadores, direção, vice-direção, eles precisam fazer malabarismos para permitir que os professores consigam ter esse tempo de qualidade com os pares. Então é um problema de política pública. A intervenção pedagógica é importantíssima também. Então, o que é a intervenção? As explicações individuais que o professor faz, aquele olhar individual para aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade. Então, essas intervenções individuais são necessárias e importantíssimas. E geralmente se faz através de material diferenciado. Então, o professor faz toda uma preparação teórica, entrega para a coordenação um plano de ação, onde o professor se compromete a fazer ali as intervenções com aquele aluno. Só que, gente, vamos pensar na realidade de uma escola pública, de uma escola em geral. São 35 crianças dentro de uma sala onde 5 crianças precisam de intervenções individuais. E a professora precisa dar conta de todos os alunos. Então, ele precisa dar conta do conteúdo e, dentro desse conteúdo, fazer as intervenções individuais. Você acha que o professor consegue fazer as intervenções de qualidade? Não, gente, não tem como. Eu vou fazer uma intervenção aqui, uma intervenção ali, vou dar aula, só que eu não posso parar de dar aula para ficar dando atenção somente para aquele aluno com dificuldade. Então, percebe? Geralmente, esse aluno com dificuldade, ele já está lá no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano. Só que eu preciso dar conta da matéria e eu sou uma só. Então, de novo, um problema de política pública, né? Como é que a gente, como sociedade, resolve isso? Acredito que tendo mais um professor na sala de aula, né? Muitas prefeituras colocam estagiários, que também é uma ajuda ótima, excelente. Aí sim o estagiário ele tem uma função boa, porque ele vai estar ajudando o professor orienta como é que tem que ser feita a intervenção, o estagiário aprende. Então, essa é uma função boa para o estagiário. Então, seria necessário, sim, de novo, políticas públicas para que o professor consiga fazer a intervenção necessária para aqueles alunos com maior dificuldade de maneira efetiva e satisfatória. Outra coisa importante, gente, é a parceria com a família. A família precisa estar ciente desde o início, desde quando a criança começa a ter dificuldade. Por quê? Porque quando a família é bem orientada, ela consegue ser de grande valia para a escola. Ela precisa ser conscientizada disso. Porque quando não se resolve os problemas que vão ocorrendo, os pequenos problemas lá nos primeiros anos, no primeiro ano, no segundo ano, chega no terceiro ano com muito acúmulo de defasagem, e aí o professor já não consegue mais dar conta. E aí sim a responsabilidade é da família. E a gente sabe, gente, que um reforço escolar, ele é caro. Não adianta pagar um reforço escolar baratinho, porque a qualidade do reforço não vai ser
boa e o retorno também não vai ser bom. Um professor que desempenha um reforço escolar, ele precisa ter uma bagagem bem grande de experiências para dar conta de uma criança com dificuldade, porque pensa, uma criança que precisa de reforço escolar é porque ela já vem de uma grande dificuldade. Ela tem uma necessidade específica. É necessário que o professor tenha uma experiência, que ele consiga identificar naquela criança a real necessidade dela. Onde é que está a necessidade? Provavelmente essa criança vai ter uma dificuldade emocional, uma falta de autoconfiança, ela vai ter dificuldade de enxergar em si mesma a capacidade. Então, além da orientação pedagógica, vai ser necessário desse profissional também uma orientação emocional, tá? Porque tá tudo ali junto, né? Vocês já ouviram falar, com certeza, que o vínculo afetivo do professor com a criança é um dos determinantes para o aprendizado dessa criança. Quando a criança ela tem um afastamento emocional do professor, da escola, ela trava, ela não consegue aprender, ela tem uma grande dificuldade de aprender. Então, essa criança que precisa de um reforço escolar, ela precisa também de um apoio emocional. E um profissional que saiba o que está fazendo, bem formado, com bastante experiência, não é barato, tá? Essa é a realidade. Pais que precisam de reforço escolar sabem disso, né? Não é barato, é caro. Então, vamos pensar antes de você precisar de um reforço escolar, antes do seu filho precisar de um reforço escolar, ouça os professores desde lá do começo do ano. Se o professor não fala muito, procure saber, se instrua. O pai e a mãe precisam se instruir, precisa saber quais perguntas fazer para o professor, para poder ajudar o seu filho de fato. E esse canal é uma boa opção para isso. Os vídeos eles são voltados tanto para pais como para professores, eu dou várias dicas nesse sentido. Então, aproveita aí e assista aí os vídeos que eu tenho disponibilizado. Então, gente, dito tudo isso, fica claro que nós temos um problema, o problema está instalado e a solução não é só da escola, a solução é social. Todos nós, como sociedade, pais, alunos, gestão da escola e poder público, a gente tem o dever de melhorar essa situação. Até porque, gente, o futuro são essas crianças. Quais vão ser os médicos que vão nos atender lá no futuro? São essas crianças, eles vão crescer e eles vão ser a nossa força de trabalho. Qual vai ser a qualidade do serviço que vão fornecer para a gente? Então, a gente precisa pensar no nosso futuro, porque eles são o nosso futuro. Então, a gente precisa pensar nisso com muita responsabilidade, estar consciente de que o problema está instalado. E precisamos também ter muita consciência de que a gente precisa reverter essa situação. Como? Ter parceria com a escola, se preocupar com o desenvolvimento do filho, se instruir, se informar, incentivar nossos filhos, enfim. Não é um trabalho fácil, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho difícil, é um trabalho metódico, tá? É necessário muita vontade. E se você tem filho, você não tem só uma opção, você tem uma obrigação, né? O filho é sua obrigação. E é a obrigação da escola também, mas não é só da escola, é uma obrigação social, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito mais eu tenho para falar, eu gosto muito desses assuntos. Faz parte da minha realidade, do chão da sala de aula, e eu acho que a gente precisa falar mais sobre essas coisas. Precisa ter mais abertura sobre essas coisas para que a gente possa ter uma visão ampla e geral do que está acontecendo, para que a gente possa atuar como sociedade para melhorar essas situações, tá bom? Então eu peço que você curta o vídeo. Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail aqui para mim, adrianaliboriodearaújo@gmail.com. Deixa seus comentários aqui embaixo para a gente poder trocar, né, entre nós mesmos, entre os pais, quais são as impressões, o que vocês acham que tem que melhorar. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, apertar o sininho das notificações. Toda semana eu estou colocando vídeos novos aqui, para que a gente possa refletir sobre essas situações da educação, que afetam diretamente a nossa vida, nossos filhos, nossa casa e nossa sociedade de uma forma geral, para que a gente possa fazer uma sociedade mais unida e fraterna, porque só tem essa saída. Não tem outra saída, e a educação é uma delas, é a melhor saída que existe, tá bom? Então curte, compartilhe, se inscreva no canal, aperte o sininho, e aí eu te encontro então no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, te espero, hein? Tchau, tchau.